na Rádio Evangélica Vida. Uma palavra de esperança para a sua vida. Muito bem, queridos irmãos, são 8h44 e nós chegamos agora ao nosso momento da reflexão, momento da palavra de Deus, aquilo que chega aos nossos corações. E eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, que diz assim, é um texto bem conhecido, na verdade, né? Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Eu fico me perguntando, muitas das vezes, como o apóstolo Paulo escreve, né? Ele é muito direto, muito transparente quando ele escreve suas cartas. E quando ele escreve ao povo que está na Galácia, né? Aos Gálatas, ele chega no capítulo 6 e ele vai falar exatamente como nós conhecemos como a lei da semeadura. E eu fico me perguntando, e eu gostaria justamente de intitular a nossa reflexão hoje o que temos feito com as advertências? Porque, irmãos, é muito bom ser alertado, você não acha? Eu acho demais. Mas no momento parece que não é agradável ao nosso ego, aos nossos ouvidos, chegar alguém e dizer, olha, não é dessa maneira, é melhor fazer daquele outro jeito. E muitas das vezes nós queremos ignorar. E é por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, de Deus não se deixe enganar, porque de Deus não se zomba. Nele não há injustiça, é isso que ele estava dizendo. Aquilo que você está fazendo hoje vai repercutir naquilo que acontecerá amanhã. É uma verdade que muitas das vezes nós só acreditamos quando as consequências das coisas nos chegam à tona. Mas olha como Deus é bom, Ele não nos despreza. Ele nunca deixa de falar, mesmo quando nós não estamos querendo ouvir. Sabe por quê? É assim que acontece muitas das vezes com os filhos e os pais. E como Deus é pai e ama, ele diz, olha, da mesma maneira que um pai ama o seu filho e o repreende, eu assim faço. Eu assim, realmente que se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, imagine a mim. Não iria eu orientar, advertir, mostrar? Meus irmãos, se parássemos um pouquinho no cantinho da sinceridade, poderíamos ver que muitas coisas, se ouvíssemos a voz de Deus, nós estaríamos isentos. Mas não, fomos pelos nossos próprios impulsos. Escolhemos coisas que Deus nos orientou não escolher e pagamos pelas consequências. Cumprimos, mas olha, o Senhor é bom. Ele não nos despreza mesmo quando estamos em momentos que nós buscamos para si. Ele não nos despreza, ao contrário, está lá do nosso lado. Não como aquele acusador que muitas vezes fica dizendo, tá vendo? Eu avisei, não era para ter ido por aí. Não com aquela chacota, não, isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa de Deus. Mas ele vai com amor, exortando, mostrando e nos trazendo a um cenário diferente daquilo que nós, muitas das vezes planejando, ele vai nos, pela sua justiça, permite que certas coisas aconteçam em nossas vidas e fica dizendo, mas ainda está em tempo. Vou lhe mostrar a direção certa mais uma vez. E é justamente aí que eu gostaria de perguntar mais uma vez, como título da nossa reflexão, o que você tem feito com as advertências que Deus tem lhe dado? Será que você tem recebido e tem dito, Senhor, olha, eu errei uma vez,
mas não quero errar novamente. Senhor, eu quero aqui, por mais difícil que seja, por mais duro que esteja, por mais complicado aos meus olhos naturais entender o porquê que o Senhor está me direcionando a isso, eu vou cumprir. Eu vou, Senhor, estar indo à tua direção, obedecendo aquilo que o Senhor me direcionou. E, irmãos, obedecer é algo mais sublime que um filho pode fazer para com o pai, né? O pai enche de admiração, de orgulho, de alegria quando você está em um determinado momento, no dia a dia, indo em algum lugar e você diz, filho, não faça isso, e ele imediatamente para e não faz. As pessoas que estão em volta vão dizer, poxa, como ele é obediente, como ele vai em obediência à sua voz, aos seus conselhos, à sua direção. E aquele pai, ele fica alegre, eu tenho certeza disso. O pai fica satisfeito e faz como o próprio Deus disse a respeito de Jesus Cristo, quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus veio cumprir sua missão, quando Jesus chegou naquele Rio Jordão, em que não era necessário, mas pela sequência, pela direção do Espírito, ele vai ao Rio Jordão e vai ali para ser batizado. E a Bíblia diz que vem uma voz do céu e diz, este é meu filho. Como é bom dizer, olha, esse aqui é meu filho. Ele alegrou meu coração. E o próprio Deus diz, é nele que eu me comprazo, eu me alegro nele, porque ele cumpre aquilo que eu quero para a vida dele. Mas aqueles que não obedecem, fica difícil, né? Aqueles que não obedecem, aqueles que não ouvem, aqueles que não seguem os direcionamentos, aqueles que não plantam coisas boas, que difícil fica. Mas ainda para estes, o Senhor tem esperança. Sempre será tempo, oportunidade, o Senhor tem dado oportunidades de agradá-lo, de obedecê-lo, de segui-lo. E eu retomo a pergunta de início da nossa reflexão. O que você tem feito com as advertências que Deus tem lhe dado? O que você tem feito com as orientações do Espírito de Deus para a sua vida? Lembrem-se, e é isso que enfatiza o apóstolo Paulo, aquilo que você plantar, é isto que você vai semear. Para finalizar a nossa reflexão de hoje, eu me recordo muito bem de Abraão. Abraão, ele tem toda a dificuldade de gerar um filho. Ele, certo momento, ele ouviu a sua esposa e Sarai e se relacionou com Agar. E chegou num momento difícil, porque se você plantou, você vai colher. Chegou num momento difícil, ele teve Ismael e depois Deus concedeu, porque o filho da promessa era Isaac, que ele teve que despedir Ismael. Imagine para um pai que sempre esperou por um filho e agora ele está na condição de ter que deixar Ismael. E aí ele faz aquilo porque inclusive o Senhor diz, olha, eu estou nesse negócio. Sou eu que estou direcionando para que Ismael seja retirado do teu meio, do meio de ti. E ele despede Ismael, isso é doloroso. Só que passa o tempo, agora o Senhor o pede. Não Ismael, não o filho de Agar, mas agora Deus pede Isaac. E diz assim, olha, Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, o filho da promessa, o filho de Sara. Eu quero que o Senhor, que você, Abraão, entregue ao Senhor. E agora, Abraão aprendeu com a advertência. Aprendeu que é duro, muito duro, ter que desligar um filho, ter que sair e deixar ele partir sozinho. Mas Abraão aprendeu com as advertências. Deus o pediu, Isaac, e ele vai, se prontifica a entregar ao Senhor. Ele se prontifica a ter uma atitude de entrega, de entender que Deus é o Deus
que está no controle de todas as coisas, é o Deus do futuro, é o Deus do presente, é o Deus que sabe, é o Deus que conhece. Este Deus é um Deus Pai, um Deus que orienta, um Deus que dá a direção para o bem. E ele sobe e ele vai, aleluia, na sequência de Moriá, para aquele monte onde ele vai fazer o sacrifício. E quando ele está indo, já despede os servos, já deixa todo mundo esperando e sobe somente com Isaac. Vai oferecer ao Senhor o seu filho, seu único. E a Bíblia diz que Isaac questiona agora. Senhor, o que vai acontecer? Onde está o cordeiro? Porque eu estou vendo um cutelo, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas onde é que está o cordeiro? Abraão ergue a voz e diz, eu aprendi, aleluia, eu aprendi com as advertências. Eu aprendi que obedecer ao Senhor e confiar na sua palavra é a melhor coisa que se faz na vida. Eu aprendi que Deus é bom e Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele levanta a voz para o seu filho Isaac e diz, Isaac, Deus proverá. Aleluia. E Ele usa fé. E Ele escolhe não olhar para as suas limitações, ele não escolhe olhar para si, mas agora ele escolhe obedecer ao Senhor. É obedecer a voz de Deus que disse, oferece o teu único filho, o filho que tu amas, e é isso que ele está indo fazer. Mas o Senhor, aleluia, que nos faz plantar a obediência, faz-nos recolher recompensa. Para a obediência, a recompensa. Grave isso no seu coração. Obedeça a voz de Deus, que Ele vai trazer recompensas para a sua vida. Aprenda com as advertências de Deus. Tá bom? Esta é a nossa reflexão de hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.